E aí cara, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou falar as características de um cafajeste. Não o cafajeste que eles falam por aí, o verdadeiro, a essência. E sem enrolação, vamos logo ao conteúdo. A primeira característica sem dúvida é a blindagem mental. Uma mente blindada, isso todo cafajeste tem. Ele realmente se sente confiante, tem uma opinião firme e forte sobre ele mesmo, de que eu sou o cara e nada, nenhum tipo de situação ou coisas externas vai mudar isso. Ser cafajeste é exatamente ter esse primeiro passo na sua vida, uma blindagem mental, onde nada nem ninguém muda sua opinião sobre você mesmo. Ele entende que só ele tem o poder de se sentir bem com ele mesmo, só ele tem o poder de criar a própria realidade de acordo com a mente, de acordo com os pensamentos. Ou seja, ele domina a própria mente e nunca é dominado por ela. Homens que são dominados pela própria mente sempre são sabotados na hora da paquera. Sempre que vê uma mulher, nunca conseguem tomar ação, ter a atitude de ir até ela, simplesmente porque a mente sabota ele, diz que ele é fraco, diz que ela tem namorado, diz que não é o momento certo, diz várias coisas, mas ele nunca consegue chegar, e quando chega se comporta como se fosse um coitado, todo desconfortável, com medo, se sentindo inferior. Ou seja, o primeiro passo do cafajeste já muda isso, que é simplesmente ter uma mentalidade blindada. A segunda, sem dúvida, é a postura. Ele tem uma postura extremamente dominante, uma postura ao mesmo tempo dominante e ao mesmo tempo relaxada. Ele não tem pressa e muito menos quer agradar com essa postura, pois simplesmente em todo lugar, sozinho ou com pessoas, ele é desse jeito e nada vai mudar isso. Ou seja, muitos homens dizem por aí que a linguagem corporal é algo que atrai mulheres e eles simplesmente começam, ali vem uma mina e já começa a ajeitar a postura. Isso é errado, isso é busca de aprovação. E quando se torna busca de aprovação, é carência, e carência espanta as mulheres. O cafajeste não, ele simplesmente tem uma postura para ele, ele treina a postura diariamente, toda hora. Ele é dessa maneira, usar a postura, cara. Ter uma coluna erguida e ereta, porém relaxada. Peitoral aberto, nada de cruzar os braços ou enterrar as mãos no bolso. Extremamente relaxado, com atitude mental extremamente positiva. Sempre que você esquecer da sua postura, lembre-se de um pombo. E você vai lembrar de como é ter uma postura realmente dominante e poderosa. Sempre que esquecer, lembre-se de um pombo. Essa é a figura do reino animal que realmente tem a postura que eu quero te passar. Mas porém, esteja sempre relaxado para não parecer um robô. E a terceira característica é simplesmente o olhar dominante, sem medo de olhar para ela, muito menos olhar para baixo demonstrando inferioridade. Ele olha para ela como se ela já fosse dele. Ele olha para ela como se estivesse transmitindo uma energia de que eles vão passar uma noite junto, de que ela é a sortuda disso. Então ele sempre tem esse olhar dominante com o objeto. Ele olha como se fosse um objeto, uma presa, e ele o caça. A partir do momento que você não tem mais medo de olhar para elas, um olhar extremamente dominante, mas ao mesmo tempo leve e sedutor. Cerre um pouco os olhos, um sorriso de canto de boca, porém seja mais natural que puder. Sempre olhe para elas como se elas já fossem sua, como se você já estivesse ficado umas 100 vezes. Nunca, jamais olhe e desvie o olhar antes dela ou olhe para baixo, porque isso demonstra inferioridade. Mas também não fique olhando para ela enquanto ela não está olhando para você, porque isso já demonstra muito interesse da sua parte. Tenha um olhar dominante e poderoso.
Eu sou o Antônio Alx e agora você está comigo.